Voltamos para mais um bloco. Pessoa, seguinte, esse aqui vai ser o bloco mais importante do curso, tá? Então é muito importante que vocês foquem bastante aqui, desliga o celular, sai do Instagram, sai do Facebook. E isso aqui é fundamental que vocês entendam, porque isso aqui vai ser o grande cerne do curso. O núcleo do curso vai estar aqui, tá? Depois a gente vai ver outras coisinhas diferentes, assim, que também são importantes, mas o núcleo, a base, o grosso do curso, a grande base que vocês vão construir para conseguir resolver e gabaritar raciocínio lógico vai estar aqui na sala de hoje, tá? Então eu peço para vocês muita atenção, tá? Nós vamos ver agora, porque isso aqui é que vai colocar vocês no, no topo, ok? Então, assim, gente, nós vamos brincar assim agora. Nós vimos então, nós vimos ali o conceito básico de proposição. A gente vai tentar agora não chamar mais de frase, sim de proposição, né? Uma proposição, né? A gente vai colocar assim, então, eu gosto, tem que ter o verbo, né? Eu gosto de estudar, por exemplo. Estudar português. Vou colocar aqui, estudar português. Opa, português. Ok? Aqui proposição. Eu gosto de português, né? Então vai estar aqui o nosso verbo aqui, que vai ser, então, o nosso olhar vai ser direcionado para cá. Se a gente quiser negar, a gente bota o não aqui na frente. E então, se isso aqui for verdadeiro, então com o não, eu não gosto de português, vai ser falso, né? Já vimos isso aqui, eu acho que tá tranquilo, ok? Tá. Aí agora é o seguinte, nós vamos brincar assim, ó. Eu vou apagar isso aqui, isso nós já vimos, já colocaram no caderno também isso, né? Assim, ó, nós vamos brincar assim. As proposições, elas podem ser simples ou compostas, tá? Então, isso aqui, quando tem tem que estudar aqui também, tá? Eu sei que tem que estudar aqui também. Mas o nosso direcionamento vai ser pro verbo gostar aqui, né? Que tá, digamos assim, num tempo e modo verbal no infinitivo, tá? Mas, enfim, conceito do português. Então, essa proposição aqui vai ser uma proposição simples, tá? Essa é uma proposição simples. Quando tem um verbo só que a gente pode colocar o não na frente aqui, vai ser uma proposição simples. O certo? Tá. Aí, gente, vai ter também, e agora é o que cai em prova, é isso aqui, né? Vai ter também as proposições compostas. Ou seja, o que são as proposições compostas? Proposição composta. A proposição composta vai ter, assim, então, duas frases, digamos assim, sabe? Então, a proposição simples tem uma frase. A composta, tem duas frases. Por exemplo, eu dancei, eu dancei reggae, tá? Eu dancei reggae. E vai ter uma outra frase aqui que a gente vai chamar de proposição, que é eu bebi vodka. Ai, meu Deus. Deixa eu botar bonitinho aqui, gente. Senão, pois, eu bebi vodka, tá? Oh, meu Deus, fica feio. Eu bebi vodka. Vai ter duas. Oi, não, borracha. Vai ter duas, né? Então tem ali, eu dancei reggae, eu bebi vodka, ok? Tá. Qual vai ser a diferença entre elas? É que vai ter entre elas duas, ou seja, aqui nesse espaço, um conectivo. Um conectivo. Então, esse conectivo pode ser vários. Pode ser o e, pode ser o ou, pode ser o se então, pode ser o ou e pode ser o se e somente se, tá? Então vai ter, por exemplo, no conectivo, o e aqui, eu vou colocar aqui, tá? Então vai estar aqui um desses conectivos. Ou e, eu vou colocar todos aqui para vocês verem, tá? Ou e, ou ou se então, só que o se então não vai estar todo no meio aqui, ele vai estar assim, ó. Tá? O se na frente aqui daqui e o então no meio. O ou, a mesma coisa. Vai estar aqui e aqui. E o sei somente se vai estar só aqui. Se e só. Somente se. Então ficaria o seguinte: eu dancei reggae e eu bebi vodka. Eu dancei reggae ou eu bebi vodka. Se eu dancei reggae, então eu bebi vodka.
ou eu dancei reggae, ou eu bebi vodka, e eu dancei reggae, se e somente se eu bebi vodka. Então, esses símbolos são os conectivos. Nós vamos ter que aprender, nós vamos aprender agora cada um deles, quais são as regras de cada um deles. Nós vamos ver isso com calma agora, porque isso aqui é o grande cerne do raciocínio lógico para a prova de concurso, tá? Então, esse aqui é o nosso foco agora, ok? Então, assim, ó, nós vamos brincar assim, ok? Feito isso, nós vamos aqui para cima um pouquinho, tá? A gente aqui, se quiserem pausar, assim, para colocar ali, podem pausar, né? Colocar ali a diferença de proposição simples e composta. Nós vamos ver agora tudo com muita calma, tá? Mas se quiserem pausar para fazer, também fiquem à vontade. Mas eu acho que não precisaria, né? Então, tudo bem. Assim, gente, ó. Então vamos brincar assim agora. Vamos botar a frase aqui, ou a proposição composta aqui agora. A gente vai brincar só com compostas agora, tá? Ah, então vamos lá. Eu dancei reggae. Eu dancei reggae. Beleza? E eu bebi vodka. Eu bebi vodka. Certo? Tá. Nós vamos agora aprender aquilo que se chama no raciocínio lógico de tabela verdade, tá? A tabela verdade é uma tabela, tá? Como o nome já diz, que vai dizer os valores verdadeiros ou falsos de cada uma das proposições compostas. Eu vou explicar. Assim, ó. Nós vamos aprender antes a tabela verdade do E, tá? Então coloquem esse exemplo aqui e coloquem assim, tabela verdade do E. Tabela verdade do E, tá? Coloquem assim, beleza? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte agora. Pessoas, assim, vem aqui comigo um pouquinho só, por favor. Assim, eu poderia explicar para vocês a razão de cada uma, o porquê de cada uma da tabela ser verdadeiro ou falso. Mas tem certas coisas que não vale a pena. Tem certas coisas que não vale a pena. Vale a pena a gente decorar simplesmente e aplicar na prova, porque perde muito tempo tentando entender. O do E eu vou explicar pra vocês, o do ou também, tá? Mas alguns outros depois a gente vai meio que assim no feeling. Vocês vão entender com calma isso aqui, tá? Fiquem tranquilos. Assim, ó, gente. Nós temos, o que que a prova vai querer saber da gente? Ela vai querer saber o seguinte: nós temos que julgar se essa, ó, vocês conseguem perceber que tu tem uma proposição simples aqui, estão vendo? Proposição simples. Tu tem outra proposição simples aqui. Se tu pegar e separar elas duas, tu terá duas proposições simples. Conseguem ver isso? De boa? Tá. Elas duas juntas, a união delas duas, através do conectivo, que nesse caso aqui vai ser o E, elas juntas formará a proposição composta, certo? Conseguem ver isso? Acho que sim, né? Tem duas simples, quando elas estão juntas com um conectivo ali, tu transforma isso em proposição composta, ok? Beleza. Aí o seguinte, o que vai funcionar? A brincadeira é, beleza, a simples eu pego e avalio se é verdadeiro ou falso. Pego aqui e digo se é V ou F. V ou F. Como nós fizemos, né? Eu posso botar eu não dancei ou eu não bebi, né? Então aqui é a mesma coisa. Agora o drama vai ser o quê? Avaliar a proposição composta, se ela é verdadeira ou falsa. A composta, ela junta, ela é verdadeira ou falsa. Então vamos pensar o seguinte agora. Eu vou apagar isso aqui. Nós vamos pensar o seguinte juntos agora. Olha só. Se eu falar para vocês, a questão vai dizer, tá? Para vocês, que essa primeira aqui é verdadeira e essa segunda aqui é verdadeira. A questão vai dizer para vocês isso, tá? Nós podemos dizer que a proposição composta, as duas juntas, portanto, ela é verdadeira ou falsa? Pensem, a proposição simples, eu dancei reggae, a questão diz que era verdadeira. A outra proposição simples, eu bebi vodka, a questão também disse que era verdadeira. Quando tiver um V e um V com o E no meio,
nós vamos dizer que ela será verdadeira. A proposição composta vai ser verdadeira, tá? Porque olha só, como é que funciona? Ó, tenta pensar assim, mas nós vamos decorar isso aqui depois, tá? Mas só tentem pensar assim rapidamente para não vocês não acharem que eu sou tô agindo com arbitrariedade de querer enfiar em vocês um negócio que eu não expliquei. Eu dancei reggae, é verdade. E eu bebi vodka, também é verdade. Atendeu aos dois requisitos. Se atende aos dois requisitos, então tu terá a proposição toda. Eu dancei reggae e bebi vodka como verdade, porque atendeu os dois requisitos. O que está no meio aqui é um e. O e, ou seja, tem que atender os dois requisitos para ser verdade. Tudo bem? Agora, isso aqui, tá, na verdade, vale a pena copiar, tá? Isso aqui vale a pena copiar, tá? Então, se tiver um e no meio como conectivo e a questão te disser que as duas são verdadeiras, o resultado da composta vai ser verdadeira também, tá? Muito bem. Feito isso, vocês vão entender, calma. Agora vai dizer para nós assim, a prova bem diz para nós o seguinte: olha, candidato, eu dancei reggae é verdade, mas eu bebi vodka é falso. Isso aqui é falso. E tem um e aqui no meio. Se tiver o e no meio de uma proposição composta, ou seja, que tem duas simples, nós teremos uma verdadeira e uma falsa aqui nesse caso, né? Nesse caso aqui, a proposição composta vai ser verdade, vai ser falso. Por quê? Porque com o e, as duas têm que ser verdadeiras. Não atendeu um requisito aqui, né? Então eu não posso falar que eu dancei reggae e eu bebi vodka porque em uma delas eu tô mentindo. Conseguem perceber isso? Eu tô mentindo aqui. Eu bebi vodka é mentira. Então, ela como um todo, a proposição como um todo vai ser falsa. Porque eu menti num dos casos aqui. Conseguem ver isso? Então, se eu tiver uma verdadeira e uma falsa, o resultado será falso. Ok? Se eu mentir em uma delas, já anula toda a questão. Anula toda a proposição composta. Vai ser falso. Ok? Aí vem a prova e diz pra ti o seguinte, que eu dancei reggae é falso e eu bebi vodka é verdade. Bom, eu menti em uma, né? Se eu menti em uma e falei a verdade noutra, quando tiver o e no meio aqui, ó, vai ser falso também. Afinal, eu menti em uma delas. Para ser verdadeiro com a tabela do e, tem que ser as duas verdades, né? Eu dancei reggae e eu bebi vodka. Ah, mas eu não dancei reggae. É falso isso. Então, ela como um todo é falsa. E vem a questão, por último, e diz para nós que eu menti completamente. Eu dancei reggae, bebi vodka. As duas são falsas. Se as duas forem falsas, se eu menti uma vez, eu menti duas, bom, anula mais ainda, né? Então vai ser falso. Sacaram a ideia aqui? Então, o que é que nós temos que levar para a vida aqui? Nós temos que levar para a vida o seguinte: na tabela do E, só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Eu fiz essa brincadeira toda de eu mentir e tal, para vocês pegarem a lógica, tá? Porque com o E, tu pressupõe que os dois requisitos têm que ser atendidos. Os dois requisitos têm que ser atendidos. Se um deles não foi atendido com o E, bom, aí já torna falsa ela composta. Consegue entender isso? Mas o que eu quero que vocês levem para a vida de vocês é o seguinte: eu quero só isso aqui, ó, na tabela do E. Essa aqui é a tabela do E, tá? Essa aqui, ó, é a tabela do E, tá? Essa aqui é a tabela do E. Na tabela do E, só é ver se as duas forem ver. O que vocês vão levar para a vida, o que eu carrego para minha vida é isso, quando eu for fazer prova. Na tabela do E, só é verdadeira se as duas forem verdadeiras. Pronto. É isso que tem que saber. Ah, professor, como é que cai isso? Cai assim, ó. Olha só. Eu vou fazer eu vou fazer um exemplinho da matemática que bem tosco vocês entenderem, tá? Para ficar bem fácil. Olha só.
Imagina o seguinte, imagina uma, assim, vamos botar aqui, 2 mais alguma coisa, que eu não sei o que que é, igual a 3, tá? Aí eu pergunto pra vocês, qual é o número que vai aqui? Resposta 1, né? Tranquilo, né? Pois é, como é que cai nas provas? Cai assim, ó. Ó, eles vão pegar vamos pegar aqui um exemplo aqui. Vamos pegar bem simples, tá? Eu estudei e eu passei, tá? Mas é bem simples aqui, uma proporção composta, tá? Aí como é que vai cair na prova? Vai cair assim, ó. Ele vai dizer pra ti, por exemplo, que essa aqui é verdadeira e vai te dizer lá no final que a proposição composta é verdadeira. Vai te dizer isso. Ou seja, o que é que tu vai concluir? Tu vai concluir que eu passei é verdadeiro também. Por quê? Porque na tabela verdade do E só é V se as duas forem V. Então, ele deu o resultado como V aqui. Então, tem que pressupor que as duas aqui são V. Se ele fala para ti o seguinte, ó, então vamos brincar aqui com isso aqui. Ele fala para ti assim, ó. Vou apagar isso aqui. Vocês podem pausar se quiserem fazer, se quiserem copiar, tá, gente? Ele vem e fala para ti assim, ó. Eu estudei e passei. Isso é verdade, como um todo. A proposição composta é verdade. Ou seja, tu vai ter que pressupor que as duas aqui são verdade. Por quê? Porque na tabela do E só é verdade quando as duas forem verdadeiras. Então ele vai, o que que ele vai fazer aqui, gente? Ó, vem para mim um pouquinho aqui. Ele vai omitir alguma informação e tu vai ter que descobrir através da tabela verdade qual é a informação que ele omitiu e qual é o valor lógico que tu pode dar. Se é verdade, é verdade. V ou F. Sacaram a ideia aqui? Né? Espero que sim. Ó, então, ele veio e disse pra nós que era V. Então tu tem que pressupor que as duas são V. Porque se tiver o E aqui, vai ser as duas verdades. Claro que tabela do U vai mudar. Vai mudar, nós vamos ver isso já já. Vai mudar, tá? Vou dar um outro exemplo aqui pra vocês pegarem a ideia, tá? Então, olha só, imagina o seguinte, que ele falou que é falso aqui, tá? Ele falou que é falso e falou que essa aqui é verdadeiro, tudo bem? Aí tu pensa, putz, tabela do E, ele falou que é falso e ele falou que a proposição simples eu passei é verdadeiro. Tu vai ter que pressupor que essa aqui vai ser falso. Por quê? Porque se as duas forem verdade aqui, se eu estudei e for verdade e eu passei, a questão disse que era verdade, aqui o resultado final vai ter que ser V. Então não encaixa. Não encaixa. Tem um desarranjo aqui. Então, se ele falou que eu passei, a composta é falso e que eu. Se ele falou que a composta é falsa e que eu passei é verdadeiro, então isso daí vai ter que obrigatoriamente ser falso. Tudo bem? Se for ao contrário, mesma coisa. Ele vem e diz pra ti que eu estudei é verdade, por exemplo. Ele vem que eu estudei é verdade. Qual é o valor lógico de eu passei? Vai ser falso. Porque na tabela do E, se as duas forem verdadeiras, a composta vai ser verdadeira. E não pode ser falso. Aqui, né? Mas como ele falou que é falso, então eu estudei é verdadeiro, eu passei vai ter que obrigatoriamente ser falso. Ok, gente? Então é como se fosse uma operaçãozinha matemática dessa aqui que eu coloquei aqui, ó. É como se fosse, né? Tu tem o 2 e o 3, tu vai saber por lógica que é um aqui no meio, né? Ok? Tá, beleza. Feito isso, o que eu quero de vocês é que vocês saibam isso aqui. Isso aqui é que vocês têm que levar pra vida. Logo, logo no automático, depois, quando forem fazer as questões, vocês têm que saber isso aqui, tá? Não é pensar tudo que eu pensei, só tem de um requisito, é só isso aqui. Tabela do E só é verdade se as duas forem V. Certo? Tá, vamos adiante agora. Se quiserem, pausem, tá? E copiem aqui numa boa, tá? Esses exemplos, fiquem à vontade, tá? Agora vamos para a tabela do OU aqui, por favor. Vem comigo aqui, vamos para a tabela verdade do OU. Tabela verdade do OU. Que é o segundo conectivo, tá? Tabela verdade do OU. Ok, vamos lá. Vamos botar a frase aqui de novo.
Como é que era a frase mesmo? Era. Eu dancei reggae ou bebi vodka agora, tá? Eu dancei reggae ou bebi vodka. Temos aqui novamente uma proposição composta, agora com o ou. Com o ou aqui, tá? Então, vamos lá, tabela verdade do ou agora. Vamos pensar o seguinte, então. Vem a questão e fala para ti que a primeira é verdadeira, o dancei reggae é verdadeiro, e que eu bebi vodka também é verdadeiro. Tudo bem? Vem a questão e diz que as duas são verdadeiras. O valor da composta vai ser V ou F? Vocês entendem que aqui, atendendo só um requisito é verdade? Conseguem ver isso? Dancei reggae ou bebi vodka. Se atender só um deles, mas mesmo que o outro seja mentira, vai ser verdade. Conseguem perceber isso? Então, olha só. Então, vamos lá. Quando tiver V ou V, nós temos verdade. Certo? Agora, vamos imaginar que eu bebi vodka é falso. Tá? Eu bebi vodka é falso. Bom, nesse caso aqui, agora como vai mudar aqui em relação ao E, ó. Nesse caso aqui, tem o ou aqui, atendeu um requisito só. Então é verdade também, mesmo tendo o F. Sacaram a ideia? Sacaram? Espero que sim. Ao contrário, se eu dancei reggae for falso, mas eu bebi vodka for verdade, atendeu um requisito também. Então continua sendo verdade. F ou V, isso aqui vai ser V também. Agora, na tabela do ou, se não atender os dois requisitos, as duas são falsas. Opa, então aqui sim, aqui nós teremos uma proposição composta falsa. Se tiver dois Fs, duas falsas na tabela do ou, então será falso. Vamos lá, muito bem. O que é que nós temos que levar para a vida? Nós temos que levar para a vida o seguinte: na tabela do ou só é falso se as duas forem falsas. Gente, vocês pegaram a ideia, nós vamos pegar só pela exceção aqui, ó. Na tabela do E, a única exceção com um V só é quando as duas forem verdadeiras. Na tabela do OU, só vai ser falso quando tiver uma falsa. Quando tiver as duas falsas, então só nesse caso vai ser falsa. Então, nós vamos pela exceção. Na tabela do OU, só será falso se as duas forem falsas. Tudo bem? Na tabela, isso aqui que tem que levar para a vida. Isso aqui é o resumo da aula vai ser só isso aqui, ó. O resumo vai ser na tabela do E só é V se as duas forem V. Resumo da aula. Na tabela do OU só é falso se as duas forem falsas. E depois tem que aplicar esses conhecimentos em questões assim, como eu coloquei aqui. Então vamos aplicar aqui só para vocês pegarem a ideia. Então aqui agora eu vou trocar por OU, né? Vou trocar por OU. Trocar por OU. Tá meio mal colocadinho ali, mas vocês entenderam, né? Ó, vamos pensar o seguinte, vamos pensar uma coisa. Tabela do OU, tá? A questão bem diz pra ti assim, ó. Eu, eu estudei ou eu passei. Ela vai dizer que é falsa. Ela vai dizer que é falsa. A proposição composta é falsa. Ela vai pedir pra tu julgar a simples. Tá? A simples, tu pensa, na tabela do ou só é falso se as duas forem falsas. Então, portanto, as duas são falsas aqui. Sacaram a ideia? Na tabela do ou só é falso se as duas forem falsas. Vem a questão e fala que a proposição composta é falsa. Então, portanto, a única possibilidade que nós temos é de as duas simples serem falsas também, porque senão não fecha de acordo com a nossa tabela aqui. Ó,
Tabela do ou só é falso quando as duas forem falsas. Sacaram a ideia aqui? Aí vem a questão e fala para nós assim, ó. Ela fala, eu vou apagar aqui os valores aqui. Ela vem e fala para nós. Eu estudei é verdadeiro ou eu passei é falso. Bom, aqui na tabela do ou, se atender um requisito só, é verdade. Então, portanto, a proposição composta vai ter como valor lógico V. Entenderam? Se vem aqui, ao contrário agora, tá? Eu passei vai ser verdade e aqui vai ser falso, a proposição composta vai ter que ser V também, né? Porque um dos requisitos foi atendido. Se nós tivermos, então, dois vezes aqui, bom, aí naturalmente aqui vai ser V, né? Também não tem estresse. Agora, gente, uma coisinha que pode dar uma bugada em vocês é o seguinte, ó. Vem a questão e fala pra ti assim, ó. Eu estudei ou passei, é verdade. Ela vem falar pra ti só isso. Só deu essa informação pra ti. O que, que tu vai ter que fazer aqui? Aqui tem duas possibilidades. Olha só. A primeira possibilidade é essa aqui ser verdadeira e essa aqui ser falsa. Né? Na verdade, são três possibilidades. A segunda possibilidade é essa aqui ser falsa e essa aqui ser verdadeira. E a terceira possibilidade é as duas serem V, né? Então, as três possibilidades preenchem esse requisito aqui de a proposição composta ser verdadeira. Preenchem esse requisito. Consegue ver isso? Ou, né? Então, nós vamos fazer algumas questões que vai ter esse probleminha aqui. Daí vocês vão ver como dá para resolver mesmo tendo esse probleminha aqui, tá? Não tem. Aqui, o que é importante dizer aqui é que vocês não vão ser arbitrários de. Ah, tá. Então tem três possibilidades. Então eu vou dizer que a verdadeira vai ser essa aqui. Não, tu não pode afirmar isso, tá? Tu não vai poder afirmar isso. A questão vai. Nós vamos fazer questões depois com calma sobre isso aqui. Vocês vão ver como dá para resolver mesmo tendo várias possibilidades, tá? Fiquem tranquilos com isso aqui, ok? Só tô alertando vocês por enquanto em relação a isso. Certo? Então, tabela do E. Vamos lá, tabela do E. Só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Tabela do OU. Só é falso se as duas forem falsas. Ok? Agora vamos para o centão agora, por favor. Vamos lá, centão. Essa aqui, gente, o centão, é a queridinha das bancas, tá? Essa aqui é a queridinha das bancas. As bancas amam centão, tá? Tabela verdade do centão. Vamos para a frase lá, para a proposição. Eu dancei reggae. Eu bebi vodka. Nós vamos colocar assim, ó. O então vai funcionar assim, ó. Não é no meio, tá? Só o então vai no meio, mas você vai vai na frente da proposição. Certo? Se eu dancei reggae, então eu bebi vodka, ok? Assim que vai funcionar a estrutura do então, tá? Então, olha só. O então, gente, aqui vai estar o valor lógico da proposição composta, tá? O então, vocês vão agora acreditar em mim, tá? Não vale a pena pensar isso aqui. Não vale a pena, tá? Então, assim, o então nós podemos ter a primeira verdadeira e a segunda verdadeira. Vou botar aqui. Se, então. Tá? Podemos ter a primeira verdadeira e a segunda falsa. Se, então. Podemos ter a primeira falsa e a segunda verdadeira. Se, então. E podemos ter as duas falsas, né? Se, então. Certo?
Tá. Assim, gente, aqui, olha só, de novo, não vale a pena pensar. Vocês vão simplesmente decorar que na tabela do centão só é falso se a primeira for verdadeira, a segunda for falsa. Aqui vai ser falso. O resto, tudo vê. Tudo vê, tudo vê. Então, aqui tem aquela frase que todos os professores falam, eu vou falar também, né? Para as pessoas pra não se atrapalharem. Que é a Vera Fischer falsa. Tá? A tabela do centão é a tabela da Vera Fischer falsa. Todo mundo fala isso e eu não seria o diferente aqui, né? De não falar. Vera Fischer falsa. Tá aqui a Vera Fischer falsa. Famosa Vera Fischer falsa. O que é que nós temos que saber então? Na tabela do centão. Então, eu boto a trema aqui, né? Porque justamente mostra esse descompasso aqui entre o centão, onde um fica na frente e o outro fica no meio, tá? Então, por isso que eu boto a trema ali, tá? Na tabela do então, só será F no caso da Vera Fischer falsa. No caso da Vera Fischer, tá? Primeira verdadeira e a segunda falsa. Primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, nesse caso aqui será F, tá? Em todos os outros será V, ok? Ok, 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 beleza? Então, o que vocês têm que levar para a vida é isso aqui, ó. Nós temos um resumo da aula já. Qual é o resumo? Vem comigo aqui. Tabela do E. Só é verdade se as duas forem verdadeiras. Tabela do O. Só é falso se as duas forem falsas. Tabela do centão só é falsa no caso da Vera Fischer falsa, ou seja, a primeira é verdadeira e a segunda falsa, ok? É isso que tem que levar para as questões, é isso que vocês têm que saber, isso é o suficiente para resolver as questões. E também pensar esses exemplinhos matemáticos que eu coloquei ali para vocês pegarem essa noção de eles vão omitir uma informação e tu pela tabela tem que ir lá e preencher a proposição simples com essa informação que falta a partir do conhecimento da tabela. E a tabela foi o que eu falei. Só é verdadeiro na tabela do E se as duas forem verdade. Na tabela do OU só é falso se as duas forem falsas. Se então só é falso no caso da Vera Fischer. Ok? Isso aqui, gente, eu lembro na época que eu era concurseiro, assim, tipo, mais iniciante, eu repetia várias vezes. Tem que repetir isso. Tabela do E só é verdade se as duas forem verdadeiras. Tabela do OU só é falsa se as duas forem falsas. Tabela do centão só é falso no caso da Vera Fischer. Ok? Vamos ver as últimas duas agora, para a gente começar a fazer questões para treinar isso aqui. Vocês vão ver como nas questões tudo vai andar com mais tranquilidade, para vocês pegarem o jeito, tá? Então vamos lá. Vamos lá então. Agora, gente, temos a tabela do ou, essencialmente certo, essencialmente certo, por favor. Então, pera aí, deixa eu pegar minha caneta aqui. Ai, meu Deus, cadê minha caneta? Aqui. Vamos lá. Tabela do sei somente C, por favor. Tabela do C e somente C. Ok? Tabela do C e somente C. Agora coloquem para mim, por favor, aí. Como é que é mesmo? Eu dancei reggae. C e somente C. Eu bebi vodka. Eu dancei reggae. C e somente C. Eu bebi vodka. Então tá aqui o nosso conectivo C e somente C.
tá? Tá aqui ele. Novamente, temos duas proposições simples aqui, né? Aquele esquema de sempre. Ok. Vamos imaginar, então, que nós temos duas verdades aqui, né? Nós temos uma verdadeira e uma falsa depois. Nós temos uma falsa e uma verdadeira. Nós temos duas falsas. Certo? Eu vou colocar, como é que eu vou colocar uma abreviação de C somente C aqui, tá, gente? C somente C, tá? C somente C, C somente C, C somente C. Pronto. Daí a abreviação de C somente C que eu criei agora, beleza? Porque senão eu ia caber ali. Ah, ó, então vamos pensar o seguinte: C somente C dá para nós um valor assim. Esse aqui também não vale a pena pensar tanto, tá, gente? Esse aqui, melhor que vocês confiem mais em mim do que a gente pensar, ficar pensando nisso aqui, tá? Porque afinal a gente vai levar só a exceção para a prova. A gente não vai levar o pensamento todo. A gente vai levar a exceção para acertar a questão de prova, tá? Não quero ninguém aqui que seja um filósofo, nada. O objetivo é acertar a questão de prova só e pronto. Sei somente sei dá uma ideia assim, de que os dois valores têm que ser iguais. Os dois, sabe? Sei somente sei. Os dois valores têm que ser iguais. Então, nesse caso aqui, os dois Vs serão verdade. Se as duas forem Vs, a composta é verdade. E se as duas forem falsas, a composta é verdade também. Por quê? Porque os dois valores têm que ser iguais. Quando forem diferentes, nós teremos F, tá? Então, essa é a lógica. Sem somente ser uma ideia de condicional, né? Conseguem perceber mais ou menos essa ideia? Condicional forçada, uma coisa assim nesse sentido. Os dois valores têm que ser iguais. Então, o que tem que levar para a vida? Gente, sem somente ser e ou não cai tanto na prova, tá? Então, o que mais cai são as três primeiras. Mas, como tá no edital, a gente tem que ver também, né? Então, ó, vamos colocar assim, ó. Sem somente ser. Opa, deixa eu apagar isso aqui que eu. Só será V, tá? Só será V se os valores lógicos forem iguais. Só será V se os valores lógicos forem iguais. Ok? Então, o que são valores lógicos iguais? V e V e F e F. Nesse caso aqui, o C e somente C será verdade. Se forem valores lógicos diferentes, será falso. Certo? Certo? Ok. Vamos para o último, por favor. Que será o ou. É, tabela verdade do ou. Ou. Aqui botei a trema pela mesma razão, tá? Ah, trema, não, isso aqui não é trema, isso aqui é reticências. Tô falando trema. Tá. Ou. De novo aqui a nossa proposição composta, vamos lá. Ou eu dancei reggae, ou eu bebi vodka. Aqui, gente, mesma coisa, não vale a pena pensar muito, vale a pena mais decorar mesmo, tá? Então, assim, ó, pensem comigo. Ou dá uma ideia de algo excludente. Dá uma ideia de algo excludente. Ou seja, é um ou outro, tá? Ou é um ou outro. PV, VF, FV, FF. Ok? Aqui vale a pena botar o ou, vai. Vou botar o ou, ou,
E vale a pena, ok? Então, como uma ideia de valor excludente, pensem, para ser verdadeiro, é um ou outro, então é V ou F. Ou seja, só será verdade quando os valores lógicos forem diferentes. É uma ideia de valor excludente, é um ou outro. Então só será V no caso de valores lógicos diferentes. Vai ser o contrário de ser somente C. Sim, será o contrário de ser somente C. Então, o que tem que levar para a vida? Só será V com valores lógicos contrários. Só será V com valores lógicos contrários. Certo? Agora, vem aqui comigo, por favor. Então, resumo da brincadeira toda. O que é que vocês têm que saber para acertar questões de prova? Eu fiz tudo isso aqui, claro, para dar uma noção geral para vocês, tá? Mas o que eu quero que vocês levem é o seguinte: o que vocês vão usar depois é só o seguinte: tabela do E. Só é verdade quando as duas forem verdadeiras. Certo? Tabela do ou só é falsa se as duas forem falsas. Certo? Se então só será falsa no caso da Vera Fischer, ou seja, a primeira verdadeira e a segunda falsa. Ah, mas ao contrário não vale? Não, ao contrário não vale. Só vale quando a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa, tá? Tabela do C e somente C. Só será verdade quando os valores lógicos forem idênticos. VV ou FF. Nesses dois casos será V. E, portanto, os valores contrários será falso, né? E tabela do ou só será verdade quando os valores lógicos forem contrários. V e F será V, F e V será V. As outras duas, VV, FF, serão falsas. Ok? Isso aqui é a base do raciocínio lógico. É isso aqui que tem que saber. E depois, agora, é aplicar isso nas questões, que exige um treino. A gente vai treinar juntos já já isso aqui, tá? Para vocês verem como é que aplica esse conhecimento em questões. Mas isso que eu falei, só isso que eu falei é o suficiente para acertar. Agora tem que praticar a habilidade nas questões. Gente, agora tem uma coisa muito importante também que vocês vão ter que saber também que eu sei que vocês vão, talvez alguém nunca viu, vai ficar triste, vai ficar chateado, mas vocês vão ter que saber, porque a banca pode pedir isso, apesar de não estar expresso no edital, mas a banca pode pedir isso com tranquilidade e não tem como anular. Que é o seguinte, venham aqui comigo, por favor. Assim, ó. É... Eu não sei se vocês já viram alguma vez na vida, tá? A banca, ela pode se aventurar. Deixa eu vir aqui pro E primeiro. Tá. A banca pode se aventurar cobrando uma outra simbologia disso aqui, tá? Então, assim, olha só. O que que a banca faz, tá? Ela pede, ao invés de cobrar frases, proposições escritas, assim, tá? Ela pode cobrar a mesma coisa, só que com outros símbolos, que é o famoso PIQ. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu tenho que fazer essa passada com vocês, porque se vier na prova e depois vocês não tiverem visto, vocês vão querer me matar, tá? Então eu vou ter que ver com vocês isso aqui. Que é o seguinte, a banca, olha só o que eu vou dizer agora, tá? Muita calma, que é a mesma coisa. O raciocínio nós já temos, tá? Nós já temos o raciocínio. Agora é só entender uma outra linguagem. A banca pode cobrar assim, ó. Ao invés de ela falar eu dancei reggae e eu bebi vodka, ela chama a proposição simples eu dancei reggae de P. Ela chama de P, assim, sabe? Tu tem que imaginar que esse P é uma proposição simples, só que é uma outra linguagem que a banca pode usar, tá? E ela chama eu bebi vodka de tá? Tu tem que imaginar o seguinte, bem, ele colocou P e Q, tu vai ver lá um monte de P e Q, a tua palavra vai pensar, cara, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Eu nunca vi.
P e Q são proposições simples. A proposição simples P é uma delas e Q é outra delas, tá? Então, ela pode vir e brincar contigo com essa simbologia aqui, mas é rigorosamente a mesma coisa, tá? Então, vocês têm que dominar essa parte aqui também. O raciocínio na tabela é rigorosamente o mesmo, mas vocês têm que saber isso aqui, tá? Então, assim, ó, ela pode falar assim, ó, eu dancei reggae e eu bebi vodka. Ao invés de fazer isso, ela vem e fala assim, ó, P e Q. Esse aqui, gente, é o símbolo do E. Esse aqui, ó, é o símbolo do E, tá? Esse aqui é o símbolo do E, que é um aceno circunflexo, digamos assim, tá? Então, ao invés de eu dizer pra ti, eu dancei reggae e eu bebi vodka, ela pode botar ali simplesmente P e Q. P e Q. P e circunflexo Q. Que é rigorosamente a mesma coisa. Ela vai dizer pra ti, então, que P é verdadeiro e que Q é falso, por exemplo, né? Se ela disser pra ti que P é verdadeiro e Q é falso, tu sabe que a tabela do E só é verdade se as duas forem verdade. Mas como P é verdadeiro e Q é falso, então, vamos imaginar o seguinte, vamos botar aqui escrito, tá? A banca diz que P é verdadeiro e diz que Q é falso, tá? Bom, aqui tu olhou aqui, o aceno circunflexo é o símbolo do E, né? Então tu vai ter que saber, pô, o símbolo do E só é verdade se as duas forem verdades, mas Q é falso. Então isso aqui vai ser, opa, vai ser falso. Desculpa, quase botei um V aí. Vai ser falso, entende? Porque na tabela do E só é verdadeira se as duas forem verdadeiras, mas o que ele botou como se fosse falso. Sacaram aqui a ideia? Sacaram a ideia? Pode vir nessa linguagem. Nós faremos questões também com essa linguagem que vocês se adaptarem a ela. É claro que é mais fácil. É claro que é mais fácil escrito. É mais fácil, tá? É melhor para os nossos olhos, é melhor. A gente vê o Peiki ali, pensa que é uma coisa muito doida, né? E acha que não vai ter capacidade de resolver. Mas não, é a mesma coisa. É só ter que treinar as duas formas. Uma coisa importante eu vou colocar aqui para vocês já saberem, tá? Assim, vamos imaginar o quê? É o seguinte, ó. O P aqui, ele vai dizer que é verdade. Isso aqui a gente vai fingir que é V, tá? Que é verdade, tá? Como é que seria a negação disso aqui? Como é que seria a negação da proposição simples P? Pode vir assim na prova, pode vir assim, isso aqui seria falso. Ou pode vir assim, ó. Isso aqui também é falso. É a mesma coisa, tá? Vem com o tio, o mais comum é vir com o tio, inclusive, que indica já uma ideia de negação, né? O tio, né? Óbvio, né? Mas pode vir com esse. Eu nem sei o nome disso aqui, gente. Pode vir com. Eu não sei o nome disso aqui, tá? Vai vir aí, vocês vão ver. Acho que tem nas minhas questões aqui, acho que eu tenho esse exemplinho aqui. Mas vocês vão ver, vocês olhem a banca de vocês, a banca vai vir ou com um ou com outro, tá? Então, isso aqui é rigorosamente a mesma coisa, o tio e esse símbolozinho aqui que eu não sei como é que é o nome dele, ok? Então, P verdadeiro e o tio aqui, ou esse símbolo, são falsos. Nesse caso, seria uma negação, certo? Claro que isso aqui também pode ser colocado assim, ó. Isso aqui ser falso, isso aqui ser verdadeiro. Eu não quero que vocês se associem o tio a sempre ser falso, tá? O tio, na verdade, ali, a negação significa valor contrário. O tio não significa negação sempre. É valor lógico contrário, tá? Então pode aparecer assim também, certo? Ok? Ah, outra pergunta que me pergunto bastante. Professor, sempre vai ser P e Q? Não. A banca pode vir também com A e B, né? Ou pode vir com C e D. Ó, o normal é vir com P e Q, tá? Mas pode vir com B, A e B, tá? Então ela pode vir com outras letras e o papel de vocês é apenas saber que o P representa uma proposição simples, o Q representa outra proposição simples, tá? Essas duas proposições simples, elas vão ter que ser conectadas por um conectivo da tabela verdade, que é E ou C então, ou C somente C.
Então vai ter os símbolos dos conectivos. Esse aqui é o do E, um acento circunflexo. E aí, aí a brincadeira vai ser a mesma. Jogar V e F de acordo com a tabela verdade. Certo? Vamos lá agora então para o nosso OU, tá? O OU vai ser a mesma brincadeira. Mesmíssima brincadeira. A banca vai vir dizer que isso aqui é P. A banca vai dizer que isso aqui é Q. E o símbolo do OU, gente, vai ser assim, ó. Vai ser. Não é um V, tá? É assim um. Eu nem sei o nome desse símbolo, gente. Mas não, vocês vão saber quando aparecer na prova, tá? É como se fosse um V maior, digamos assim, que vai aparecer na prova. Um V maior. Seria o contrário disso aqui, ó. O contrário do circunflexo. Seria um circunflexo para cima, tá? Olha só, gente. Vocês poderiam se confundir na prova com esses símbolos. Do E e do O. Ó, eu vi o circunflexo para baixo. É do E ou do O? Aí, o que que eu fiz quando eu era concurseiro, né? Assim, raiz mesmo. O que que eu fiz pra não me esquecer? Tá? Um macetezinho que eu fiz aqui, tá? Olha só, o U do OU tem a boca pra cima, né? O U do OU, ó, tem a boca pra cima, né? Então eu associei isso aqui assim, ó, a boca pra cima ao U do OU. E o E, eu associei assim, ó. Lembra que o E escrito emendado é assim, né? Ó, tem que ficar a boca para baixo aqui das duas pernas do E, né? Então eu consegui lembrar assim para não me esquecer mais, tá? Assim, é uma dica que eu dou para quem poderia eventualmente se esquecer se a boca para cima ou para baixo seria do E ou do OU, ok? Beleza. O C, então, gente, mesma brincadeira. A banca vai vir e vai dizer que a primeira aqui vai ser P e a segunda aqui vai ser Q, tá? O símbolo do C, então, vai ser uma seta para o lado direito. Quando vocês verem a seta para o lado direito, é o símbolo que significa centão, tá? Então tem que saber que esse símbolo com a seta para o lado direito é o centão, ok? O C e somente C, cadê? Ele também vai dizer para nós que aqui é P e aqui é Q, tá? E o símbolo C somente C, ele vai ser assim, ó. Vai ser uma seta para os dois lados. Uma seta para os dois lados. Ok? C somente C, seta para os dois lados. C, então, seta somente para o lado direito. Tá? E o ou, gente, que é o nosso último aqui, então, ele vai dizer, então, que a primeira proposição aqui, a P, desculpa, a segunda vai ser Q, e o símbolo vai ser o seguinte, vai ser um ou, olha só, um ou com um traço embaixo, tá? É como se fosse um ou com um traço embaixo. Então, isso aqui não tem para onde correr. Isso aqui tem que saber também, não tem para onde correr, gente, tá? Tabela do E, só é verdade. Se as duas forem verdade. P e Q, símbolo do E. Vem para mim aqui, símbolo do E. Não, desculpa, símbolo do E é assim, né? Um circunflexo. Desculpa. O sino circunflexo. As perninhas do E vindo para baixo, tá? Tabela do OU só é falsa se as duas forem falsas. O símbolo do OU é o U do OU, as pernas para cima, né? Sei somente. Sei então, desculpa. Vera Fischer falsa só é falsa se a primeira for verdadeira, a segunda for falsa. E o símbolo é uma flechinha para a direita, né? Se somente C só é verdade se as duas tiverem valores lógicos iguais e o símbolo é uma seta com duas seta para os dois lados, né? Os dois lados têm setas. E o ou só é verdade quando os valores lógicos forem diferentes. E o símbolo do ou é então esse ou com um risco embaixo. É isso que vocês têm que saber. O resumo é o que eu falei agora no final, tá? Agora a questão é trabalhar nas questões para resolver isso aqui e aprender como aplicar o conhecimento na tabela verdade.
Eu vou encerrar agora aqui esse bloco e nós vamos abrir um bloco só de questões agora para treinar isso aqui, ok? Vamos nessa?